aproveitando o gancho, queria conversar um pouquinho com vocês sobre poeira, tá? Que é outro ponto muito importante dentro do laboratório, né? E a gente chega nos laboratórios e às vezes não tem uma poeira visível a olho ali, você olha, tá tudo legal. Mas a hora que você passa um papel ou passa um pano em cima dos equipamentos, em volta do equipamento, aquilo tá com uma crosta de poeira bastante considerável. E aí a gente tem que dar uma olhada no que isso pode impactar a minha rotina. Principalmente se a gente estiver falando de um ICP ou de um ICP-MS, tá? Por quê? Aí o Fábio pode me ajudar. Porque a poeira, ela tem os metais que são analisados, né? Olha! Se não tiver saindo nada na sua análise, você pode empoeirar. Exatamente. Fernandão, acho que usa, eu não lembro se ele usa fluxo laminar ou sala limpa, né? Porque, gente, não tem segredo, né? Né? Poeira, entrou, você está com a solução aberta, normalmente está, com aquele ácido disponível. Ah, não quero entrar na solução porque eu sou poeira? Não. Exatamente. Então, fiquem bastante atentos, tá? Os equipamentos, eles precisam ser passados um papel e um pano seco, tá? Diariamente, tá, gente? Porque isso garante que isso não ocorra aquele acúmulo, né? E, nossa, mas todo dia, sim, todo dia. Todo dia, porque mesmo, né, eu não sei para quem tem um fluxo laminário, uma sala limpa, aí nós estamos falando de outra língua e outra filosofia e outras premissas. Só que a gente sabe que a realidade hoje do laboratório, assim, não são, a porcentagem de quem tem uma sala limpa e um fluxo laminar é baixa, né? Então, e como que a gente faz para garantir tudo isso? Limpando e tirando a poeira do laboratório todos os dias, tá? Então, isso tem que ser assim, na nossa casa, acorda e escova o dente, né? Lá chegou, o laboratório chegou, tira a poeira do equipamento. Isso vai evitar muito transtorno e muitos problemas, principalmente quando a gente estiver no âmbito aí das análises de impurezas metálicas, tá? E se tiver nas zonas aí das partes por trilhão, aí piorou. Tá? Então, a moça da qualidade é com esse impacto que ela cobra, porque isso pode estar relacionado ao seu branco. Lembra que teve aquela live imensa que discutimos vários pontos sobre branco? Então, se essa poeira estiver acarretando isso para você, isso pode trazer esse transtorno e você não está olhando o porquê que o seu branco está acontecendo alguma coisa, ou mais grave ainda, né? Porque o branco, ele serve para isso, né? O branco serve para te mostrar que alguma coisa não está legal. Mas e se esse branco não está controlado e uma amostra negativa, você passou positiva na impureza por uma questão de poeira, isso pode ter um impacto razoavelmente grave, tá? Então, atento à poeira. A Dai colocou aqui no comentário que ela fez uma planilha para controlar os consumíveis. Ai, que excelente. orgulho! Que orgulho, Dai! Come planilha. E vai, planilha de controle para lá. Virou... Dai, você acabou de virar a best friend da Tati. Ganhou uma estrelinha, falou, Dai. Falou planilha, você falou a palavra mágica. Não, tem coisa melhor para você organizar, né, do que uma planilha. Ainda dá para filtrar, né, Dai? Colocar em qual laboratório tá, olha, coisa sensacional. Já vi sua planilha aqui na minha frente. Bem, aí, outro ponto importante é a parte dos reagentes, soluções, mas os padrões. Gente, precisa ter controle desses padrões, gente, pelo amor de Deus. Às vezes, não sei se tem, não sei se tá na validade, não sei que espécie que eu tenho, que forma que eu tenho apresentado, não sei se é MRC, se é MR, padrão. A gente sabe que alguns laboratórios têm um olhar um pouco mais cuidadoso. A gente sabe que outros também têm o controle no papel.
né? Tudo bem, tá valendo também, tá? Mas a gente precisa entender como acondicionar, quanto guardar, que tempo deixar guardado esses padrões, se vale a pena padrões monoelementares, se vale a pena líquido, se vale a apresentação de sólidos, etc, etc, etc. Tá? Validade e armazenamento. Condição de armazenamento é muito crítico. É um tal de padrão evaporar porque foi armazenado errado, ou ficar higroscópico e você não conseguiu usar mais, né? Ou simplesmente ele venceu e a gente não tinha esse controle e na hora que a gente precisa, a gente não tem mais um para poder fazer todo o processo analítico, né, do método. Então, muito cuidado com o padrão. Material de referência. Padrão de geladeira que vai no congelador. Eu ia falar isso agora. Gente, galera do multiresíduos, né? Galera do automático. Quem tem o meu perfil assim, né? Tudo vai no freezer, porque tudo tá em metanol e acetonitrila. Mas sempre tem 4 benditos que vem água. Aí você no automático manda ele lá no congelador. A hora que vai usar, o bicho tá todo congelado, quebrou a ampola. Ai, Jesus, né? Vamos olhar os certificados. Ó a mina da qualidade, ó quem me ensinou, né? Isso já aconteceu também com nós duas, né? Um dia ela entrou, olhou e fez aquela pergunta: quem colocou isso no freezer, né? Aí, tipo, eu só fiquei pensando que fui eu, mas eu dizia se fui eu ou não fui eu, né? Aí eu falei, foi eu, porque vai tudo aí dentro. Aí ela falou assim, mas tem que conferir o certificado. Você acha que isso tá na norma porque tá lá? Aí eu falei, tô entendendo. Não era que todo mundo que tem que ir pro freezer. Então, assim, isso é lá no começo de carreira nosso, né? Então, essas premissas é para isso, né? Porque aí foi pro freezer, foi, né? Você só vai descobrir que o padrão já era no dia de usar. E aí vai ficar sem padrão, porque sempre desse só tem uma ampola, né? Também, porque a lei de Murphy no laboratório, ela é firme e forte. Então, para a gente tomar um pouquinho de cuidado com isso, tá? E é tão importante a gente ler o certificado, tem uma história interessante. Eu fui numa empresa que eu trabalhei com 2 padrões. Um era 10 mil reais, o outro era 15 mil. E a ampola via vazia. E aí, né, o pessoal chegou, nossa, Fábio, tá vazio, não tem nada nesse frasco. Eu, nossa, o que será que aconteceu? Será que evaporou? Mas eu achei estranho, porque era um padrão caro, os 2, né? Ó, 25 mil de padrão, né? E aí eu falei, não, tem coisa para trás aí, gente. Vamos ver o certificado. Você já viu o certificado? Aí foram atrás do certificado. Na verdade, o padrão estava lá. Para transportar, ele foi totalmente seco, né? E aí tinha que ressuspender em solvente. É muito importante. Ainda bem que deu uma brecada, porque o pessoal falou, acho que acabou, evaporou. E ia jogar a ampola fora. Né? Mas aí os meus compostos estavam lá dentro. Então, por favor, a primeira coisa, recebeu o padrão, recebeu quem trabalha com cromatografia, a caixinha da coluna, pega o certificado. Lê primeiro o certificado, antes de mais nada. Boa. Ana Carol, estava esperando você chegar. Guardei sua pergunta para na hora que você chegasse aqui. A Ana Carol mandou para a gente a pergunta sobre a interface gráfica para carta de controle. Existem várias possibilidades, tá, Ana? Hoje, a TZF, a gente trabalha com as planilhas de Excel. Então, hoje a gente tem os nossos modelos para carta de controle. Tá? Todos os tipos que a gente já trabalha. Existem links que têm as próprias cartas de controle, né? O módulo carta de controle. E aí eu só vou falar para vocês, ó, se vocês têm links no laboratório, só tomem cuidado para fazer a configuração da carta de controle nele, tá? E entendam o racional, porque é você que deve construir a carta de controle dentro do software. Tá? E a gente também tem o Confilab, que é o programa, o software que o Igor e o Vitor desenvolveram, que trabalha o ciclo de qualidade analítica. E ele tem um módulo de carta de controle. Então, você teria essas 3 possibilidades hoje para trabalhar aí no laboratório, tá? Todas são eficientes, desde que você cuide e entenda quais os critérios, como que estão sendo construídos os critérios.
Só para fechar aqui, Ana, a outra questão que ela me mandou foi relacionado, ela tem um método de GCMS com 40 analitos hoje, e ela tem na rotina um padrão, amostras de controle, que compreende em torno de 70% desses analitos que ela tem na corrida toda, né? Se isso é suficiente ou não, tá? Na rotina. É o seguinte, qual é o racional, Carol? Ou Carol, ou Ana, não sei como... Ana, Carol? A questão é a seguinte, se você tem 40 analitos e esses 70% eles representam efetivamente a característica desses 40 analitos, ok, dá para seguir assim tranquilamente, tá? Se você tiver possibilidade disponível no mercado ou até fortificações, né, passíveis dentro da sua rotina, né, do seu método, você pode adotar essa medida essa amostra de controle também, mas num período mais espaçado. Você não precisa passar ele a cada 20 amostras, tá? Porque aí você fica coberto no 100% ali dentro de uma periodicidade estipulada. Beleza, Carol? Isso mesmo. Tá? Só mais uma coisa, antes da gente falar dos outros comentários. Do mesmo jeito que a gente comentou um pouquinho da poeira, eu quero comentar um pouquinho agora lá no universo dos GCs, seja eles os feeds, os MS, os ECDs, enfim. Conversar um pouquinho com vocês sobre os desinfetantes, que o pessoal da limpeza, de uma forma muito grata, passa no chão, né? Gente, assim, ó, é mais um risco envolvido no universo do GC, tá? Por quê? Porque dependendo do que tem nesses desinfetantes, que a gente nunca sabe o que tem, dependendo na quantidade que vai ser passado no chão, aquele vapor, ele fica, né, o cheiro do desinfetante, ele vem para o equipamento e começa a sair um pico X no seu cromatograma e no seu branco. E isso acontece, não é viagem, porque isso já aconteceu conosco também, tá? Então, a mesma criticidade e o cuidado que a poeira pode impactar gravemente lá no seu ICP, os desinfetantes podem impactar gravemente na sala dos seus GCs, independente do detector que ele tenha. E tome muito cuidado. GC, sala com GC, é pano úmido com água no chão. E nada mais. Porque vai aparecer um pico fantasma em alguma coisa. E eu lembro que nós ficamos assim, acho que foi mais de semanas atrás desse abençoado pico. E aí passa nada, passa o que a gente chamava de um base no equipamento, passa um vaio vazio, trocamos septo, falamos com o fornecedor de tampa e vira do avesso, e é a seringa e troca. Aí, de repente, veio o estalo do cheiro do desinfetante. Evacuamos toda a sala, limpamos, ventilamos, vários dias passando pano com água e o pico sumiu. E era um massa, então a gente pôde saber a molécula que era, e era do desinfetante mesmo quando a gente foi puxar. Então, novamente, né? Ainda bem que existe a qualidade, né? Pode fazer um coração para mim, Tati. Poxa. Ainda bem que existe a qualidade. Porque se não fosse o monitoramento de branco, numa análise multiparâmetros, daquele monte de pico, a gente nunca ia pegar essa contaminação que está vindo da limpeza e que não foi nenhum descuido de nenhum analista do laboratório, muito menos do pessoal da limpeza, que jamais vão imaginar que vai impactar o desinfetante que eles estão usando. Ó, o Fernandão falou que controle de pragas, dedetização, o resíduo de dedetização também. Boa, Fernando. Né? É isso Com mesmo. razão, ficou louco aí, né? É isso mesmo. Então, gente, laboratório é isso. É o nível de detalhes high total daqueles eventos que acontecem com a gente no dia a dia, tá? Então, não necessariamente ele precisa ser cheiroso. Ele precisa ser limpo. Limpo. Principalmente quando tiver um GC, tá? Espera aí, que tinha uma perguntinha aqui. Isso. Deixa eu só voltar rapidinho. Pode ser.
Deixa eu ver aqui. Pode descer. Pera lá que passou. Aí, tem essa e tem uma outra. Tá, deixa eu ver aqui. Sueli, os padrões diluídos para a realização da curva de calibração, principalmente sódio, ferro, magnésio, potássio, cálcio, como determinar um tempo máximo de armazenamento? Eram armazenados em temperatura aproximada de 23 graus. Ó, vamos lá, a gente tem duas situações, tá? Se a gente estiver falando do padrão que a gente comprou, então a gente vai seguir a recomendação do fornecedor que vai estar lá no certificado. E aí, já emendando que tem uma outra questão aí sobre análise crítica de certificado, eu vou preparar mais informações disso para vocês, porque tem vários pontos que são muito críticos. E a gente tem certificado de padrão, que tem itens que são importantes para a gente conferir, e tem os certificados de equipamento, que é de calibração, que também tem outros pontos. E a gente está preparando uma surpresinha para vocês depois, que a Thalita vai trazer mais novidades, tá? Semana sobre que vem. esse assunto de certificados. Espero que vocês gostem. E aí a gente tem a questão das soluções, né? Que a gente dilui esses padrões nas concentrações desejadas. Cada um tem a sua particularidade. E deixa eu já avisar vocês, a gente não tem o tempo X. Olha, esta solução vale tanto, tá? O que a gente sempre vai ter é uma estimativa, mas sinto lhes dizer mais uma vez que quem vai te dar essa resposta é a carta de controle. Tá? Por quê? Você vai fazer, vamos supor que você fez a demissão desses padrões para você fazer o cheque de curva ou até mesmo para você fazer a sua curva, tá? Você vai ter o histórico dele na sua carta de controle, histórico de resposta, que pode ser a resposta técnica da sua análise ou em concentração. E analisando os perfis, você vai saber ao longo do tempo, ó, essa minha solução eu precisei trocar depois de tantos dias. E aí você começa a criar o histórico da sua análise, que aí vai envolver manutenção de equipamento, troca dos consumíveis, as preventivas, né? Vai envolver as soluções que você trabalha, para entender quanto tempo aquele cheque dura, quanto tempo aquela solução dura, tá? É isso aí, e não tem mágica, não. Beleza? Cartinha de controle. A Eliana. Eliana, em gel, tudo bem. Aqui, ó, detetização. Gel para formiga. Tem que ver se dá cheiro. Se você conseguir sentir o cheiro, é legal ficar atenta, tá? Uhum. Principalmente com os vaios de armazenamento, que às vezes tá na gaveta, tá numa caixa, fora do plástico, e de repente do lado passou. Se você conseguir sentir essa percepção, aí, principalmente Headspace, né? Passa um vaio vazio. Passa um vaio vazio. Põe o branco de vaio. Pronto, branco de vaio. Bota o vaio vazio, roda ele vazio e vê se tá indo alguma coisa para o equipamento. É que eu já verifiquei que há variação e não coincidem com a absorvância do cookbook do absorção. Da absorção. Uhum. É isso aí mesmo, sério. Não tem muito jeito, não. Show de bola! Mais alguma pergunta aí que a gente pulou? Ou tá vai que tá acabando aqui. Então, só pra gente fechar, eu tenho mais uma aqui, que o pessoal quer saber, e essa eu vou fazer pra você. Porque a gente tem essa discussão. Ainda bem que não foi pra mim, Gostaria né? de saber sobre réplicas. Galera da absorção e do ICP. Assim, sempre que fizer duplicatas, devo fazer réplicas também? Se sim, qual a finalidade da réplica? Boa. E exatamente, quando vem essas perguntas de réplica, a gente sempre sabe que é do pessoal da absorção. E do Né, ICP. Graziela? A A Grazi aqui é a menina da absorção, gente. Porque é muito comum as réplicas no absorção. Coisa que no GC, isso a gente, nas cromatografias, a gente não tem muito, né? Não tem, né?
para falar a verdade. Não tem mesmo, né? É legal. Quando tem flop, não dá certo. Né? E aí a gente tem, primeiro, a diferença de réplica e duplicata. Vai. Eu? Não. Réplica é a leitura de uma monocata. Pelo amor de Deus, né? Réplica é uma leitura de monocata. Então, normalmente, o pessoal faz instalação e faz assim, no treinamento do absorção do ICP, olha, coloca 3 réplicas. Não é uma triplicata. São 3 réplicas da mesma amostra. Quando a gente fala de duplicata, triplicata, são preparos diferentes, do começo até o fim. São soluções preparadas de formas diferentes, né? Aí o pessoal coloca lá 3 repeats, replicates, 3 e considera uma réplica, uma triplicata. Não é, gente. Isso é 3 leituras da mesma amostra. E se a Tati auditar, ela vai pegar. Só avisando. Porque, gente, são finalidades diferentes. Lembra que eu falei para vocês, eu sempre vou bater na tecla do qual é o objetivo de se fazer as coisas. As réplicas, elas são muito bem-vindas para a gente entender o comportamento de performance ali só do equipamento. Ele está injetando do mesmo jeito? Ele está aspirando do mesmo jeito? Né? Então, isso é uma garantia do equipamento, tá? As réplicas. Quando a gente fala das duplicatas, das triplicatas, a gente pega a marcha analítica toda. Então, eu estou vendo o meu conjunto da análise completo, se há uma precisão, se há uma proximidade entre os resultados que eu fiz na amostra 1, 2 e 3, que são as mesmas amostras, mas preparos independentes. A réplica vê a precisão do equipamento, de leitura do equipamento. A triplicata do método. São coisas diferentes. Eu acho que a gente vai começar a colocar vocês nas caixinhas, né? Porque quando a gente aprende, bota tudo no embalar e vambora, né? Tudo é precisão. É. Né? Aí a gente só tem que tomar cuidado, e essa pergunta foi muito bacana, de qual é a finalidade das réplicas, que é muito comum para a gente avaliar a precisão do equipamento. Então, não é que uma é mais ou menos importante do que a outra, mas são objetivos diferentes. O que eu quero de informação, tá? Beleza? E eu fechei. Porque, por exemplo, para avaliar o desvio único do equipamento, quando você estiver suspeitando só do seu equipamento, as réplicas, né, são a melhor maneira de você garantir que do seu equipamento para dentro tá tudo ok, por exemplo, né? Então, a gente tem que entender o que a gente deseja, né? Com aquela informação. Já vem o racional, né? Porque se a gente está fazendo a réplica, a nossa expectativa de retorno é que o desvio dela seja menor do que as minhas duplicatas e triplicatas. Tá? Aí que entra os comparativos do que a gente espera de um tal resultado e coisa e tal. Beleza? Isso mesmo. Bom, acho que é isso por hoje. É isso. Gente, eu adorei isso aqui. Eu também. Vou aparecer mais, assim. Mas tem que me convidar, né? Aí vocês me convidam que eu apareço mais. Se vocês se comportarem. Vamos ver se eles vão me liberar, tá bom, gente? Talvez. Mas eu vou tentar. Tentarei. Vamos aos agradecimentos. Deixa eu começar primeiro, para depois eu não cortar. Obrigado por todos aí os comentários, a participação de vocês. Para a gente é muito importante, como eu já disse lá no início. Continue participando, mandem temas pra gente, temas, né? Olha, pessoal, eu sugiro da gente falar disso, e não tem problema, se é um detalhe, um tema é só um detalhe da sua rotina, a gente quer isso. Nós queremos falar do seu detalhe, do seu universo, tá? Então, vem aqui, vem pra TZF, e semana que vem tem novidades, atendendo a vários pedidos, e a gente, nessa retomada agora da economia, a gente vai ter bastante coisa legal. Show de bola. Obrigado, gente. É uma coisa que a gente sempre gosta de estar aqui. Lembra que é o desafio, né? Não desafio, manda foto para mim. Pelo amor de Deus. Não sabe o que é, não tem problema. Manda foto, tá? Que aí a gente consegue orientar nesse sentido. Se vai prestar, se não vai prestar, se vai jogar fora, se não precisa jogar fora, pode mandar.
Aqui o nosso canal é aberto, tá? E quem quiser saber um pouco mais, que tem alguma dúvida específica sobre o equipamento, por exemplo, né? Ou o método, etc., manda pra gente. Fábio, ó, queria uma live de requisitos de instalação. É a minha especialidade, né? Pode passar pra gente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vem pra Tesete. Oi! Gente, muito obrigada. Mais uma quarta-feira maravilhosa aqui, hoje com meus 2 melhores aqui, que foi sensacional. Vi que vocês estão gostando também. A gente vai preparar mais conteúdos, a Thalita vai trazer mais novidades na semana que vem para vocês. E pode mandar. Se vocês quiserem contar o que aconteceu no laboratório para a gente conversar aqui, a gente mantém o sigilo, porque aqui todo mundo tem imparcialidade e confidencialidade implantado já, tá? Isso aí, faz parte do DNA. Vai ver no DNA. Rapidinho aqui, ó, o Fernando já deu uma dica de um tema legal. Vamos anotar para não perder. Análise de risco. Joia! Então, gente, muito obrigada. Uma boa noite para vocês. E contem com a gente, que a gente vai estar cada vez mais aqui na telinha com vocês para ir solucionando e ajudando vocês aí no dia a dia de laboratório, tá bom? Vem com a gente. Bom descanso e até mais. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Noite.